Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Aprove a mim vir hoje aqui até os amados e tratar com vocês sobre a questão do dízimo e das ofertas, ok? Então, falaremos sobre isso minuciosamente. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que a lei de Deus ela é universal, ok? A lei de Deus ela não pode ser de maneira alguma transgredida. Sabemos que alguns mandamentos e preceitos caíram em desuso, né? Mas outros permanecem, porque tiveram que ser aí adaptados ao nosso tempo, obviamente, ok? E no que diz respeito à lei dos dízimos, porque é uma lei, a lei dos dízimos, essa lei ela visa cuidar naquela época do sacerdócio levítico, ok? Da viúva, do órfão, do trabalhador diário ou do pobre. E nós veremos isso nas escrituras, tá bom? O que acontece? Prestem atenção. A lei, o sacerdócio, ele foi trocado de Levi para Judá no Senhor, no Messias. A lei, ela foi, como que eu posso dizer, colocada no nosso entendimento e no nosso coração. E não somente a lei que estava nas tábuas de pedra. Porque ali nas tábuas de pedra tinha o quê? O decálogo. Os 10 mandamentos. A lei de Deus se resume em 10 mandamentos? Não. Ok? Os 10 mandamentos são mandamentos morais, mas a parte principal deles. É como que se nos 10 mandamentos estivessem comprimidos todos os outros mandamentos morais. Dentre os 10 mandamentos, nós temos os 4 primeiros que tratam de um relacionamento para com Deus. Do tipo, primeiro mandamento: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Certo? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, qual que é? Lembra do dia de sábado para o santificar. É um dia separado em serviço exclusivo ao Senhor. Então, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento para com Deus. Os 6 últimos é de relacionamento para com o nosso próximo. Ok? Então, o que nós temos que entender? Que ali o decálogo não foi somente ele que foi colocado no nosso entendimento e no nosso coração, mas toda a lei moral. Você quer ver um exemplo? O Messias disse: não tentarás o Senhor teu Deus. É um mandamento também. É um mandamento moral. Você vai achar isso no Taná. Que você não deve tentar Deus, fazer alguma coisa para provocar uma reação da parte dele. Neste sentido. Você quer ver um outro exemplo? Vamos lá. Não te deitará com homem como se fosse mulher. Abominação é. No decálogo não consta isso. Explicitamente não. Mas como ela trata de mandamentos morais, obviamente que esse está ali. É como se o decálogo, como eu disse, comprimisse, contesse todos os outros. Então, todo o tipo de pecado sexual, tudo aquilo que foge ao comum da natureza, todo tipo de perversidade consta ali. Por exemplo, vamos lá. Não está escrito para uma mulher não se deitar com outra. Mas subentende-se pelo fato da proibição de um homem fazer isso. Paulo cita isso em Romanos capítulo 1. E agora que as mulheres mudaram o uso natural do seu corpo, então quer dizer que
por não constar no decálogo, não faz parte da lei de Deus, então hoje pode-se cometer o homossexualismo. Dentre os mandamentos morais também está lá a proibição da bestialidade. Quer dizer que hoje, então, um homem pode transar com uma cadela, uma mulher com um cavalo, como a gente tem visto aí acontecendo? Claro que não. Não te deitarás com a tua irmã, é filha do seu pai, é tua irmã. Não te deitarás com a tua mãe, não te deitarás com o teu pai. Não te deitarás com a tua filha, com a tua neta. Tudo isso tem ali na lei. São mandamentos morais. Não estão explícitos no decálogo, mas subentende-se porque diz respeito à nossa moralidade. Ok? Agora existem coisas que, além de serem da época, o que caiu em desuso inclusive hoje em Israel, que não se aplica sequer aos gentios. Se até mesmo eles hoje não têm isso como algo que implique em sua salvação, em sua comunhão com Deus. Agora, a lei dos dízimos implica? A lei dos dízimos implica. E eu vou provar para vocês. Olha, a primeira coisa que você tem que entender, toda a lei moral de Deus, não somente o decálogo, mas toda a lei moral de Deus, ela foi colocada no nosso entendimento e no nosso coração. Daqueles, obviamente, que têm o Espírito Santo. Se o indivíduo não tem o Espírito Santo, a consciência dele não será tocada à prática da lei, como Paulo explica em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 12, quem lê, entenda. Ok? Então, quero deixar isso bem claro para vocês. Tá? Vamos lá. Para que serve a lei? A lei é para quem? A lei ela serve para o justo? Obviamente que não. Por quê? A lei ela é um parâmetro. A lei ela é algo que desperta a consciência do transgressor. Porque o justo não transgride a lei. O que é o pecado? 1 João 3,4. Pecado não é a transgressão da lei? Nós não fomos justificados com o sacrifício de Cristo dos nossos pecados, ou seja, da transgressão da lei, certo? Então vamos entender isso. Se Cristo morreu pelas nossas transgressões, a lei, e os mandamentos, né? Um dos mandamentos que nós entendemos é o do dízimo e das ofertas. Se eu deixo de fazer, eu estou transgredindo? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Correto? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. O Messias morreu pela minha transgressão da lei. A transgressão da lei é o pecado. Ele morreu, ele serviu de sacrifício por toda a nossa transgressão à lei de Deus. Certo? Ele morreu por isso. Pela nossa transgressão à lei de Deus. Isso ficou muito claro? Eu acho que mais claro que isso não dá. Tá? Vamos entender. Se o Messias morreu pelos nossos pecados e o nosso pecado é a transgressão da lei, e se dentro dos mandamentos da lei se encontra o mandamento do dízimo, se eu transgredi-lo, eu estou pecando. Por esse pecado também o Messias morreu. Quem entendeu? Segundo a Bíblia, quem não dá o dízimo é desonesto, é desobediente. Para que foi determinada a lei do dízimo? A lei do dízimo visava o cuidado com os sacerdotes da tribo de Levi, que não tinham herança dentre as demais tribos. O que hoje prefigura esse sacerdócio? Os pregadores do Evangelho. Os pregadores do Evangelho. Os pregadores, lógico, o povo é sacerdócio real, nação santa e tal, mas os sacerdotes, eles vivem do Evangelho. Nós já leremos isso também na palavra. Nós já veremos isso. Como é que vai se manter um sacerdote, um pregador do Evangelho? Porque, biblicamente, ele tem que viver do Evangelho. Eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu só me lembrar aqui onde se encontra.
Olha só. Vamos ler? Abram as suas Bíblias aí em 1 Coríntios, capítulo de número 9. A partir do versículo 13, aliás, somente o versículo 13. Diz assim, ó: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, ou seja, o sacerdócio levita, comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Agora, o que é viver do Evangelho? O que é viver do Evangelho? É viver da contribuição daqueles que ouvem o Evangelho. Então, nós que pregamos o Evangelho, vivemos do Evangelho que pregamos aos nossos discípulos. Os discípulos têm que nos manter. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Ah, mas o apóstolo Paulo falou que ele trabalhava para não ser pesado. Óbvio, a igreja naquela época não queria saber de sustentar Paulo. Eles sustentavam os apóstolos. Paulo não tinha mais nada o que fazer a não ser trabalhar. Do contrário, ele não ia conseguir ser mantido. Mas os apóstolos eram mantidos pela igreja. Então nós temos que entender isso. Vamos lá? Olha o versículo de número 13. Leiamos o 13 e o 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, ou seja, os sacerdotes levitas, comem do que é do templo? Olha só. E o que era do templo? As ofertas, os dízimos. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, comem daquilo que é do altar? Olha o que ele está dizendo. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Olha só. Que vivam do Evangelho. Assim, olha que interessante isso. Assim, do mesmo modo que há essa preocupação em sustentar o sacerdócio levita com dízimos e ofertas, haja também, ó, assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Sejam mantidos. Com o quê? Com a mesma coisa que é feita aos que cuidam do serviço do templo, os sacerdotes levitas. E agora, é outra interpretação? Não é essa a interpretação? Então traga para mim a interpretação correta. Porque qualquer pessoa que lê o versículo 13 e 14, só pelo fato dele dizer aqui, ó, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, vírgula, que vivam do Evangelho. Ou seja, assim quer dizer, comparado ao que foi citado no versículo de número 13. O que diz no versículo 13? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Vamos lá. O que era do templo? Os dízimos e as ofertas. Ok? Os dízimos e as ofertas. Era isso que era do templo. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, ou seja, a carne que era ali queimada e o pão ali servido, eles se alimentavam dele. Ok? E aqui Paulo está falando com quem? Com os gentios. Ele está perguntando, não sabeis? Será que vocês não têm entendimento? Isso nunca foi explicado? A gente está falando para vocês. Vamos continuar. Assim, do mesmo modo, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que é viver do Evangelho? É viver como aqueles que prestam serviço no templo, ser sustentado, mantido por aquilo que era entregue no templo, por aquilo que era administrado pelos levitas.
dízimos e ofertas. E até mesmo aquilo que era servido no altar, em sacrifício, ali as carnes, os pães, era para servir de alimento para eles. E as pessoas não têm entendimento. E eu sei, eu estou fazendo esse vídeo porque eu já fui um idiota que pregava contra dízimos e ofertas. Ok? Até que, tendo entendimento de que, sendo eu um ministro do Messias, eu tinha que procurar como hoje a nação de Israel tratava de dízimos e ofertas. Até que achei um vídeo, inclusive eu postei no nosso grupo, aonde um judeu, um rabino, explicou: olha, hoje os dízimos eles são dados em dinheiro. Naquele tempo era dado do que eles produziam, porque naquele tempo eles eram agricultores, pecuaristas, lavradores, pescadores, pastores. Então, de tudo o que eles ali tinham, eles davam, separavam a melhor parte, 10%, e dava para Deus. O que era esse dado para Deus, dado a Deus? Era dado a Deus diretamente? Não, era levado para quê? Para manter aqueles que prestavam o serviço. Então era como se a pessoa estivesse dando a quem? A Deus. Porque dali sustentaria o sacerdócio levita, que não tinha herança dentre as demais tribos, era mantido daquilo que era dado ali deles, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, eram todos mantidos por aquilo que era levado. Ok? Aí alguém pode dizer assim: mas não tem mais o templo. Meus amados, e quem disse para você que no tempo de Moisés, onde foi determinado o mandamento do dízimo, tinha templo? Vamos ver isso? Vamos lá. Deuteronômio 14, a partir do versículo 22. O que diz aí? Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Por que cada ano? Porque tinham coisas que eles produziam, cuja colheita demoraria pelo menos um ano para que eles pudessem tirar. Ok? Então vamos entender. Demorava-se 3 anos para produzir. Então depois de 3 anos eles tiravam o dízimo. E depois anualmente eles davam o dízimo do que eles plantassem, enfim, de tudo aquilo que eles tivessem. Fosse animais, fossem plantações, eles tiravam. Então demorava-se 3 anos, então eles tiravam o dízimo referente a 3 anos de colheita, beleza, porque é o tempo que levava para a terra poder produzir adequadamente, e depois, produzindo adequadamente, era anual. Então nós vamos entender tudo isso nesse texto aqui, olha. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, o lugar aonde você se reunir, o lugar onde estiver ali alguém que representa o Senhor, aonde você vai ouvir a palavra, comerás os dízimos do cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, eles levavam o dízimo, olha, na época de Moisés, eles levavam o dízimo até o lugar onde eles tinham escolhido para ali glorificar o nome do Senhor, né? Exaltar o nome do Senhor, onde eles ouviam a palavra, vamos dizer assim, um lugar onde eles eram apacentados, ensinados acerca da palavra de Deus, onde tivesse um sacerdote para ministrar, certo? E eles levavam lá e comiam junto com as pessoas. Eles comiam junto com as pessoas, com o levita, com o pobre, com a viúva, com o órfão, comiam todos juntos. Olha que coisa tremenda. Porque era dessa forma, mas vamos continuar. E quando o caminho te for tão comprido, ou seja, quando você estiver longe, né?
do lugar onde você congrega. Quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, então vende tudo aquilo que você, né? Eles vendiam tudo aquilo que eles produziam, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Que lugar é esse? E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, ou seja, o lugar que escolher teu Deus é o lugar para você poder gastar o dinheiro da venda daquilo que você daria no dízimo, tá? E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás quem? O levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Agora olha que interessante, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás, o que diz aí? O que diz aí? E os recolherás nas tuas portas. Perdão, irmãos, deslocou aqui o... Perdão, tá? Deu uma deslocada aqui. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então, oh meu Deus, então virá o levita, pois não tem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, ou seja, ali na cidadela onde você mora, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres, em todo o trabalho que você fizer com as suas mãos. Entenderam? Então veja bem, o que foi explicado dentro desse texto? Que o dízimo do que se plantava, dos animais, ele era recolhido de ano em ano, obviamente, né, como dá-se a entender nesse último versículo, que o tempo para que houvesse uma colheita anual era de 3 em 3 anos. Então, de 3 em 3 anos, o que era pedido? Né? Que separasse tudo para que o levita, para que o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das suas portas, ali na mesma região onde você mora, pudessem comer, pudessem... Aqui, ó. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então, no tempo de Moisés, entendam isso, era assim que se fazia. No final de 3 anos, que era o ano, ali, o prazo para que a lavoura virasse, para que as crias estivessem aptas, né, a serem consumidas, no final de 3 anos se tirava tudo, todo o dízimo ali, se separava. Então o levita, a viúva, o órfão, o estrangeiro, eles vinham, comiam e se fartavam. Tá bom? E Deus abençoava quando o indivíduo fazia isso. Depois desses 3 anos havia o quê? O dízimo anual, porque a terra já tinha vingado, o gado já estava produzindo, já estava crescido no final de 3 anos. Então anualmente sempre teria um animal já com idade para ser oferecido para abate, para que servisse de alimentação. Assim também a lavoura, dentro desse prazo, já estaria madura para poder anualmente se colher dos seus frutos. E Deus abençoaria. Ok? Isso aqui era no momento em que tinha o quê? A tenda da congregação. Vamos ler agora Deuteronômio 26:12. Vamos lá. Ó. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Neste tempo aqui, meus amados, o dízimo
ele era levado em pontos aonde se tinha um sacerdote que pregava a palavra. E ali todos comiam juntos, banqueteavam-se juntos. Nós vemos isso acontecendo em Atos capítulo 2 e citado por Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 11. Nós leremos esses textos também, tá? Que é justamente o que acontecia em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Só que em Malaquias 3:10 já tinha um templo para que isso fosse feito. Aqui não. Aqui, como havia somente a tenda do testemunho, que nem era de Deus, era de Moloque, né? Eles pensavam que era de Deus. Eles faziam o quê? Tinham lugares estratégicos aonde o Senhor escolhia para que cada um fosse ali e tivesse um sacerdote que pregasse a palavra, e eles levavam tudo que eles tinham e todas aquelas pessoas, porque eram muitas, o que não caberiam na tenda da congregação, por isso depois Salomão constrói o grande templo, mas enfim. E eles comiam e se fartavam juntos. Entenderam isso? Eles comiam, se alimentavam ali juntos, todos, era um grande banquete para todos ali, e aquilo ali não acabava em um dia só, aquilo ali durava dias e dias até que viesse outro que dizimasse, porque o ano de um tem determinado mês e dia para o seu dízimo. O ano da lavoura de outro tinha um dia e um mês diferente. Então, diariamente iam se recebendo ofertas e dízimos, ou poucas diferenças de dias, talvez semanas, e eles sempre tinham que comer, todo mundo comia com fartura, estava todo mundo sustentado. O levita não passava sufoco, ele cuidava do sacerdócio tranquilamente, porque ele era mantido pelas outras 11 tribos. Então eles só faziam o serviço de pregar a palavra, de fazer as orações, oferecer os sacrifícios, porque eles prestavam serviço, porque eles eram mantidos. E era tido como oferta ao Senhor o que era dado a eles, porque foi uma ordem do Senhor que assim acontecesse, que dessa maneira se fizesse. Entenderam, meus amados? Senhor, é difícil, mas a gente tem que explicar essas coisas assim para, sei lá, complicado. Vamos lá. Levíticos 27:30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santas ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. O que isso significa? Vamos lá. Tá? Vou fazer aqui para vocês entenderem. O cara tinha 100 ovelhas. O dízimo eram 10 ovelhas, certo? Só que o indivíduo desse dízimo, ele teve que tirar uma ovelha, ou seja, de 10, ele deu 9. O que era pedido aqui? Acrescentará o seu quinto sobre ela. O que significa? Era como se fosse uma multa. O que é a quinta parte? A quinta parte de 10 é 2. Então, o indivíduo que tirava uma ovelha, vamos dizer assim, que ao invés de 10 ovelhas dava 9, ele teria que fazer o quê? Da próxima vez que ele fosse pagar, ele teria que pagar quantas? 12 ovelhas. Por quê? Seria a quinta parte sobre o dízimo. Olha aqui, ó. Porém, se alguém das tuas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Então, se ele tirou uma ovelha, ele teria que devolver a quinta parte de 10. Qual que é a quinta parte de 10? 2. Então ele teria que dar agora, da próxima vez, ao invés de 10%, 12. Ao invés de 10 ovelhas, 12 ovelhas. E se ele tirasse 2? Ele teria que dar quanto? 14. Se ele tirasse 3? 16. E assim simultaneamente. Se ele não desse o dízimo, ele teria que dar 20% da próxima vez. Ou seja,
de maneira nenhuma o Senhor dava margem para que aquele que deixasse de dar o dízimo não respondesse ou não arcasse com a responsabilidade de ter, de certa forma, deixado de contribuir adequadamente. Agora eu pergunto para você, você faz isso? Vamos lá. Você que ganha R$2.000, você tem dado R$200 de dízimo? Você que ganha 2.500, você tem dado R$250 de dízimo? Você que ganha 1.000, você tem dado R$100 de dízimo? Você que ganha 1.500, tem dado R$150 de dízimo? Você que ganha 5.000, tem dado R$500 de dízimo? Tem ou não? Não tem. Aí você fica reclamando, poxa, minha vida não anda, eu tô cheio de dívida, olha, eu contribuí pouco, eu dei pouco, é porque eu tô com problema. Nunca vai parar, porque perante Deus também vai virar uma bola de neve isso aí. E a sua vida espiritual, a sua vida material vai sempre afundar. Sempre afundar. Porque olha só, vamos lá. Você que ganha 1.000, vamos fazer assim, fica mais fácil. Você teria que dar quanto de dízimo? R$100. Beleza? Mas aí você fala que deu quanto? 50. Segundo essa regra, você teria que acrescentar o quê? O seu quinto sobre ela. Vamos entender isso? Ao invés de você dar 10%, você deu 5%. O que isso significa? Que você teria que acrescentar a quinta parte. A quinta parte de 10% é quanto? Quanto que é? 2%. 2 vezes a quinta parte que você não deu é 10. Da outra você teria que dar quanto? 15. Ou seja, ao invés de 100, você teria que dar R$150. Você faz isso? Não. No outro mês você torna a fazer a mesma coisa. Aí depois você fica reclamando, poxa, eu não estou tendo trabalho. O trabalho da minha mão não tem sido abençoado. Eu não estou tendo êxito. É a mesma coisa que a gente leu lá em Deuteronômio 14:22. É a mesma coisa. É o que acontece ali com o indivíduo. E sempre vai ser assim. Você tem que guardar esse versículo aqui, ó. Você tem que guardar Levíticos 27:31. Você tem que estar na sua mente. Então você não pode ficar toda hora. Você está roubando a Deus, irmão. Nós já entraremos nesse assunto em Malaquias e você vai entender. Você não está cumprindo com o mandamento. Você está transgredindo um mandamento. Entenderam? Eu sei porque hoje eu passo aperto, porque eu trouxe essa pregação que deve ter levado um bocado de gente a pecar a esse respeito, porque eu pensava errado. Eu achava que por não ter o templo não se dava mais o dízimo. Mas não, irmãos. Os judeus continuam até os dias de hoje dando o dízimo. Este é um mandamento que não pode faltar. Sabe por quê? Este mandamento representa a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele nos dá e em recompensa demonstra àqueles que são supridos pelo dízimo a caridade, o cuidado, a preocupação de Deus para com eles. Imagina, eu ensinei as pessoas a serem ingratas para com Deus e ainda aqueles que são necessitados acabaram ficando sem o auxílio de Deus que vem por intermédio da caridade, da obediência daqueles que cumprem este mandamento do dízimo. Entenderam? Vocês já perceberam que você não acha judeu pobre, judeu na miséria? Por quê? Para pensar. Por quê? Que os judeus fiéis, aqueles que seguem, eles sempre têm fartura, sempre têm o que comer, o que beber, o que vestir. Por quê? Moram em boas casas, têm bons carros. Por quê? Não estou falando que você tem que contribuir com esse tipo de pensamento, mas estou dizendo para você que Deus abençoa quem abençoa, Deus retribui aquele que abençoa, porque com a nossa contribuição, pessoas são abençoadas. Porque hoje tem toda essa dificuldade de dívidas, de eu estar todo lascado e você está lascado, simplesmente por desobediência. E isso tem que ser corrigido o quanto antes, porque senão vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Por isso
Hoje, quando você ouvir essa pregação, você vai dobrar o seu joelho, vai pedir perdão a Deus. E vai fazer um propósito com Ele de começar do zero, contribuindo fielmente com aquilo que chegar nas suas mãos. Ok? No tempo de Moisés, como eles eram homens do campo, lavradores, pescadores, pastores, etc, 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 eles contribuíam desta maneira. Ok? Mas no tempo de Moisés, tinha moeda? Obviamente que já tinha moeda. Eram feitos negócios através, inclusive, de pepitas de ouro, pedras preciosas, prata. Tinha reinos que já tinham as suas moedas. E como era feito, como era dado o dízimo? Por exemplo, o dízimo de quem produz, o agricultor, o lavrador, o pescador, o pastor, o que fazia o vinho e etc, 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 era dado em produtos, certo? Mas e o indivíduo que comercializava o que eles vendiam, o que eles produziam? Quer dizer que o cara não dava dízimo? Ou dava o dízimo do... Como que é isso? Se o cara não tinha cria, ele era um comerciante. Ele dava em moedas, pedras preciosas, coisas de valor, em espécie, que era utilizado naquele tempo como moeda corrente, e inclusive moeda, dependendo da nação que eles tivessem. Obviamente, qualquer imbecil, irmão, qualquer idiota, perdão da palavra, sabe disso. Qualquer pessoa entende isso. Não tem muito o que falar. Mas vamos dar continuidade a esse assunto. Guardem aí, Levíticos 27, 31. Olha a regrinha. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, usar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Então tome cuidado. Por isso que a sua vida financeira tem cada vez afundado mais. Porque você está acumulando dívidas para com Deus. Porque você tem roubado Deus. Malaquias capítulo 3. Nós já falaremos do dízimo de Abraão, e que consta lá em Hebreus 7 também, ok? Então vamos lá. Malaquias capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo de número 4. Deixa eu ver. A partir do versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Vamos lá. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler de novo. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra quem? Os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro. Jornaleiro é um termo utilizado para trabalhador diário, e neste caso o trabalhador diário era aquele que prestava serviço no templo, o qual estava sendo defraudado por indivíduos que não levavam o dízimo. Que por direito, este jornaleiro, que era o sacerdote que trabalhava diariamente, estava sendo o quê? Defraudado. Assim como eles pervertiam também o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E não temiam ao Senhor dos Exércitos. É o que está escrito. Versículo de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, se Deus fosse um Deus vingativo, estava todo mundo lascado. O que diz aí? Olha só. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai vós para mim, devolva para mim, e eu tornarei, devolverei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós perguntais, dizeis, né? Em que havemos de tornar ou devolver? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos?
No que vocês me roubam? Nos dízimos e nas ofertas alçadas ou voluntárias. Vocês me roubam. Quando você deixa de dar o dízimo, dando uma quantia inferior ao que você deveria, por obediência ao mandamento dar, ou deixando de contribuir, você está roubando ao Senhor. E você acha que sua vida vai melhorar? Você acha que aquilo que você deixa de dar como mandamento vai sobrar no seu bolso? Não sobra. Não sobra. Pergunta para uma pessoa, ou analise você mesmo que não tem dado o dízimo correto, a quantia correta. Por que não te sobra nada? Porque você sempre está em falta. Por quê? Tem um problema. Você não está dando dízimo. Você não está dando dízimo. Vocês sabiam que quando eu recebo o dízimo de vocês, eu tenho que dar o dízimo do dízimo? Vocês acreditam nisso? Eu tenho que dar o dízimo do dízimo. De que maneira? Se o dízimo para em mim, como é que de mim ele pode servir para alguma coisa? Eu tenho que ir até alguém necessitado e ajudá-lo. De repente, até mesmo um pastor conhecido meu, que eu sei que prega coisas parecidas, ou que eu esteja pregando que ele está precisando de ajuda, eu tenho que ajudá-lo. Vocês entenderam? É assim, irmãos. É assim que tem que ser. Olha o que diz aí. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Olha só, trazei todos os dízimos à casa do tesouro ou ao depósito, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Às vezes a gente criticava o pessoal da Universal, que pediam dízimo e falavam, você tem que cobrar, requerer do Senhor. Não, irmão, o Senhor que está pedindo para que você faça isso. Não era heresia aquilo que eles diziam nessa parte, não, olha. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Ou seja, vocês vão ver o que eu vou fazer, observem o que eu vou fazer. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Isso é uma promessa do Senhor. É uma promessa. Façam prova de mim. Requeiram de mim, ó Senhor, eu contribuí, não é certo que eu esteja passando por isso. É verdade isso. E por causa de vós, repreenderei quem? O devorador. O que era o devorador? Era uma praga que dava na lavoura. Era um gafanhoto que consumia tudo. E por causa de vós, né, obedecendo, dando dízimo, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide ou a videira no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Foi o que eu falei para vocês. Vocês já viram um judeu pobre? Todo mundo fala, nossa, judeu é próspero, judeu é rico, boa casa, bom carro, boas vestes, boas condições para a família. E por quê? Por quê? Porque se cumpre na vida deles essa promessa. Eles são fiéis nos dízimos, irmãos. E nas ofertas, obviamente que eles prosperarão. Vocês entenderam? Esse é o segredo. Leiam isso aqui comigo, olha. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com aquilo que você tem, né? E com as primícias da tua renda. Olha só, honra ao Senhor com a tua fazenda, com aquilo que você produz, seja gado, seja plantação, e com as primícias da tua
renda do dinheiro que entra no seu bolso. Então era para honrar o Senhor não só com que a sua terra produzisse, a sua fazenda produzisse, seja animal ou plantação, mas também da sua renda, o dinheiro que você ganharia com isso. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha que coisa tremenda, hein? Mas tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Vamos lá. Provérbios 11, 24. O que diz aí? Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda, para o seu prejuízo. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, vou colocar numa outra versão para ficar melhor o entendimento. Deixa eu ver como está na NVI. Olha só, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Muito bom esse versículo aqui na versão NVI, hein? Vamos voltar para a revista e corrigida. Então por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Irmãos, bom, presta atenção. A lei é para o justo? Não. A lei é para quem? Ela condena quem? O injusto. O justo ela não condena porque o justo é praticante, concordam? Então ela serve o quê? Como parâmetro, como limitação para conter quem? O injusto. Para que o cara pare ali, é o limite máximo para que, passando dali, ele se torne um injusto. Então, a pessoa que é de dura serviço, o mais teimoso, o mínimo que ele tem que fazer é a contribuição nos dízimos. É o mínimo dentro desse assunto, o mínimo é o dízimo. Porque se ele der menos do que isso, aí, meu amigo. Então, os 10% eles servem de limite. Você vai ver que a igreja, ela era muito mais generosa, meus irmãos. Os irmãos na igreja vendiam o que eles tinham e davam o preço aos apóstolos e eles repartiam com cada um de acordo com a sua necessidade. Você já chegou a esse nível? Então a lei está te dando um limite, ó, é até aqui. Se você transgredir isso, aí o bicho vai pegar. Eu vou mostrar para vocês, olha. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 5, algumas coisas não vão ter muito, como que eu posso dizer, não vai ter muito o que ser dito a respeito deste assunto, mas vamos lá. Olha só. Ora, o fim, aqui o fim é de propósito, finalidade, objetivo, tá? Ora, o fim, a finalidade do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Vamos na versão NVI para vermos como fica melhor entendido isso. Vamos lá? Sabemos que a lei é boa se alguém dela usa de maneira adequada. Olha que tremendo, né? Voltando para a versão revista e corrigida. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, porque o justo, ele pratica, certo? O justo pratica, mas ela é feita para quem? Para os injustos, para os obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas.
para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, a lei, ela é um parâmetro. O que nos diferencia de um injusto, de um ímpio, de um picareta é a lei. Então se tem um mandamento da lei que pede para você dar 10% daquilo que você possui, ali é um limite. Se você transgredir, você já se enquadra no perfil do injusto, daquele que não herda o reino. Porque a lei, veja bem, do dízimo, ela serve para você manter o sacerdote que prega a palavra, que ora por você, que te atende. Ela serve para manter a viúva, o órfão, o estrangeiro. Quando você deixa de contribuir, você está implicando em uma série de coisas. Por exemplo, hoje, infelizmente, nós não temos pessoas leais e fiéis na oferta do dízimo, ao ponto de termos condições não só para manter a mim, para que eu possa pregar o evangelho mais tranquilo, como também ainda não temos condições de ajudar os necessitados, que também estão no nosso meio. E de repente você que está necessitado no nosso meio, você está necessitado porque você não tem sido dizimista. Nem o mínimo você tem conseguido cumprir. Nem o mínimo. Olha, vem comigo, Mateus capítulo de número 5. Mateus 5, a partir do versículo 17. Vamos lá. Prestem atenção. Não cuideis que vim... Eu vou colocar até na versão... Colocar na versão NVI aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Acho que na versão NVI fica um pouquinho melhor. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Olha que coisa. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, olha só, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus, ou seja, menino no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado o quê? Grande no reino dos céus, maduro, né? Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. O que o Messias quis dizer aqui, meus irmãos? É justamente o que eu estou falando, acerca do que eu utilizei o texto de 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 5, mais especificamente do 5 ao 11. Que a lei é um parâmetro limitador. Ela não serve para condenar o justo, porque o justo tem fé e usa dela legitimamente, adequadamente. Ele não transgride, ele excede. É o mínimo ali, ó. O mínimo, né? O que difere um justo do injusto é a transgressão do mandamento. Então o mínimo que o cara tem que fazer é o quê? Dízimos e ofertas. Tem gente que dizima e não oferta. A Bíblia diz que nós temos que dar dízimos e ofertas. O cara dá dízimo e acha que já faz o suficiente. Ou tem aquele que oferta que já acha que por isso está bom. Não está não, irmão. Ah, mas é que eu não tenho condições, e nunca você vai ter, irmão. Você não está entendendo o mistério. Você nunca vai ter. Se você não fizer um propósito com Deus como que eu posso dizer? De corrigir essa transgressão, se você não dobrar o seu joelho e falar, Senhor, me perdoa pela minha transgressão até aqui. A minha obrigação para contigo não tem nada a ver com a minha falta de controle nesta parte. Então, ainda que me falte pessoalmente, particularmente, eu vou me corrigir, arcar com a responsabilidade da minha falha
e cumprir com a minha obrigação para contigo, segundo o teu mandamento. E dar o dízimo. A partir de hoje, eu vou dar o dízimo. E você pode fazer prova do Senhor. E você vai ver que com o tempo tudo vai se ajeitar. Quando você menos espera, tudo vai estar correndo bem. Mas para isso há necessidade que você faça o quê? Exceda os escribas e fariseus. Porque eles eram extremamente obedientes, mas no limite. Por isso que o Messias falou, olha o que o Messias disse aí. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres, doutores da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês entenderam? Então você tem que fazer a sua parte, sim. Você tem que fazer a sua parte, sim. Ah, pastor, é que naquele tempo o dízimo era dado em mantimento. É verdade? Era dado em mantimento. Quanto que você produz na sua plantação? Quantas arrobas de arroz, de feijão, de trigo? Quantos galões de vinho? Qual o número do seu rebanho? Quantas cabeças de boi você tem? Quantas ovelhas você tem? Ah, você não tem? Não tem, né? Então vamos lá. O que você faz para ganhar a sua vida? Você trabalha? Você recebe por esse trabalho? Quanto que você recebe? Tira os 10% dele. Você não é idiota. Não tente fazer Deus de imbecil. Você entendeu muito bem como que funciona o sistema. Você não pode comparar o sistema econômico daquela época com o nosso. Até mesmo os que têm gado hoje, por receberem, não usarem o seu gado como moeda de troca com aquele que produz o feijão ou o vinho, né? Porque aí um dava uma vaca, um dava tantas arrobas ou sacas de arroz, e o outro... Bom, nós não usamos mais, nós não estamos mais nesse sistema. Certo? Hoje, mesmo aqueles que produzem, eles dão o dízimo do que eles negociam, do valor que eles adquirem com aquilo que eles produzem, seja animal ou seja aí plantação. Então, por favor, meu amigo, não trate Deus como idiota. Entendeu? Não trate Deus como idiota. Porque você interfere na vida de quem prega o evangelho, você interfere na vida de outras pessoas que poderiam ser mantidas. Só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando ontem com o pastor Dalvino, e que ele me sirva de testemunho e depois eu entrar nessa pregação ele possa afirmar o que eu estou dizendo. Nós estávamos conversando ontem e o pastor Dalvino falou o seguinte, olha, lá no YouTube do Senhor tem 800 e tantos seguidores. Olha o que ele falou. Se 50 desses seguidores, 50, dessem R$30, eu, com as contas que eu tenho aqui, eu já ficaria sossegado. Ou você acha que fazer vídeo aqui não tem custo? Tem internet, tem luz, tem custo. E eu não deveria nem estar dando satisfação, porque o que eu prego aqui para vocês, olha só, o Dalvino, eu estou usando ele como exemplo, porque tirando o Dalvino, só o Luciano, a Valquíria que congregaram comigo, o José, poderiam falar melhor. Se assistirem também essa mensagem, eu peço que vocês deem aí como que eu posso dizer? Possam dar a sua opinião, possam falar, tá? Porque eles sabem que tudo que entrava, olha o que eu fazia na igreja. Mas antes deixa eu terminar de falar do Dalvino, depois eu falo sobre isso. Bom, o Dalvino falou, pastor, se 50 pessoas pelo menos dessem cada um R$30, que não seria nem o seu dízimo, daria 1.500, pagaria meu aluguel e as contas aqui, ficaria sossegado. O que eu trabalhasse aqui daria para fazer minhas compras, minhas coisas. Mas entra isso? Não. Tem um ou outro, um dá 100, um dá tanto, tem irmãos aqui que eu não posso falar, mas é o dízimo deles? Eu sei que não é. Eu sei que não é. Porque o salário mínimo hoje, eu não lembro quanto que está, mas acho que já passa de R$1.300. Em São Paulo é 1.700 e uns quebrados. Certo? Aí você vem falar para mim
que você dando 50, 20, 30, 100, você está dando o seu dízimo. Pô, irmão, se eu não sou idiota, imagina Deus que sonda o seu pensamento e as intenções do seu coração. Você está se enganando a si mesmo. Lembre-se, os homens maus e enganadores irão de mal a pior. De mal a pior. Enganando e sendo enganados. Então tomem cuidado. Tomem cuidado. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Como que agiam os crentes, né? Vamos ver como que os crentes faziam naquela época. Aí você fala, mas no Novo Testamento a única citação de dízimo é de Mateus 23, 23, né? Vamos até ver isso. Mateus 23, 23. Olha só. Olha o que o Senhor disse. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão, por isso que ele pediu para exceder eles, ok? Lá em Mateus 5,20. Vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, continuem dando dízimo, mas sejam justos, misericordiosos e fiéis. Entenderam, meus amados? Em nenhum momento o Messias falou que não era para dar o dízimo. Pelo contrário, esse evangelho aqui, ó, que ele pede para dar o dízimo, para exceder os escribas e os fariseus, né, os autores da lei, este evangelho, olha só, Mateus capítulo de número 24, versículo 14. Mateus 24, 14. Vamos ler desde o 12. Por se multiplicar a iniquidade no grego anomia, ou seja, transgressão da lei, o amor de muitos se esfriará. Quando é que o amor do indivíduo esfria? Quando ele começa a transgredir a lei. E isso aqui é qualquer mandamento. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Na obediência à lei, para que seu amor não se esfrie. E este evangelho do reino, ou seja, este que eu estou citando, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá? Então virá o fim. Então este evangelho que requer a prática da lei, a obediência dos menores mandamentos, que engloba ali a lei do dízimo, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Ok? Então virá o fim. Se alguém está pregando contra isso, ele está pecando. Ele está pecando, porque o mandamento do dízimo diz respeito não só a manter o pregador, como também a ajudar os carentes, os necessitados. Lembrando que o sacerdócio levita foi passado para ajudar no Messias. Entenderam isso? De Judá com Arão foi passado, de Levi com Arão foi passado para Judá com Yeshua. E a lei, né? Passou dos escritos e da tábua de pedra para o entendimento e coração do crente. Entenderam aí? Agora olha só que interessante. Lembra que eu falei que aquilo que foi citado em Deuteronômio, Deuteronômio 26, a partir do versículo 12, Deuteronômio 14, a partir do 22, tal, que fala ali de trazer os dízimos, né, para que as pessoas pudessem comer juntas e tal, aquilo ali aconteceu em Atos 2. Ou vocês acham, irmãos,
O que vocês acham que aconteceu em Atos 2 a partir do versículo 42? O que vocês acham? Vamos lá, Atos capítulo 2, a partir do 42. Olha só. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que diz aí? Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Ou seja, o dinheiro do rico servia para o pobre. Não havia necessidade de ninguém ficar mendigando ajuda de dizimista irresponsável, de pessoa que estava roubando a Deus. Não havia necessidade de falar isso. Vendiam suas propriedades, veja bem, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Tá vendo como o dízimo é o mínimo? Porque um crente que é desapegado de bens materiais, o que ele fazia? Aqui está falando de pessoas que tinham posses. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Você faz isso? Você tem essa disposição? Não tem, irmãos. Não tem. Tem um irmão dentre nós que eu sei que tem essa disposição. Aliás, um não, dois. Um foi meu discípulo, conviveu comigo, que é desapegado como eu. E o outro, um outro irmão aí que é pastor, que tem aprendido o evangelho, tem entendido isso. Versículo de número 46. E perseveravam, que diz aí? E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Que casa? Se eles estavam todos os dias no templo, se eles estavam todos os dias em comunhão, que casa é essa? Que casa é essa, irmãos? É a casa aqui, ó, aonde eles sentavam e comiam juntos e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Que casa? O templo. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles estavam todos os dias no templo. O templo era a casa deles, onde eles comiam juntos. Ok? Isso daqui nada mais é que Malaquias capítulo 3, do versículo de número 5 até o versículo de número 11, o versículo de número 12 que nós lemos. Deuteronômio, isso daí é Deuteronômio 26. Isso aí é Deuteronômio 14. É isso aqui, ó. É o que acontecia. O mesmo episódio, né? O mesmo episódio aqui, ó. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo 34. Olha só. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então Yosef, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então o que ele fez? Ele possuía uma herdade, né, uma herança ali, e ele vendeu aquilo que ele herdou, depositou o valor aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem o quê? Repartir com os que tinham necessidade. Agora eu pergunto,
isso tem acontecido? Não tem. Isso que nós estamos vendo em Atos aqui eram pessoas que, por gratidão a Deus, excediam. Um cara desse aqui, me fala, como que você vai cobrar o dízimo de um cara desse? O cara dá mais do que o dízimo, irmão. O cara vende uma casa dele, um pedaço de terra dele e doa para a obra. O dízimo já está ali, tá tudo ali dentro. O cara doou tudo, o cara fez tudo. Por isso que você não vai encontrar textos aqui falando de dízimo, porque os irmãos eram incumbidos de uma generosidade, de uma disposição, de uma caridade tão grande, que não havia necessidade de se requerer o dízimo desses irmãos, porque a oferta que eles davam ali já estava tudo incluso. Por exemplo, digamos, o meu dízimo fosse R$150, ganho 1.500, R$150 meu dízimo, 10%, certo? Só que aí o que acontecia? Eu chegava lá, tinha uma casa, eu vendia minha casa, sei lá, 80, 100 mil reais. Como que alguém vai falar para mim dar 10%? Eu extrapolei todos os limites da caridade. Você consegue fazer isso? Não, então se atenha ao limite. Se atenha ao limite que te diferencia de um ímpio, que te diferencia de um pecador, de um condenado. Faça o mínimo. Entendeu? Faça o mínimo, porque a lei é para o injusto. Quem é o injusto? O transgressor. Então, se você está entendendo a palavra, meu amado, se conserta, para com isso. Não vai melhorar a sua finança. Primeiro se preocupa para com Deus. Primeiro se preocupa para com Deus, a sua responsabilidade pelo mandamento do dízimo. Chega diante de Deus, como eu já falei, agora pela terceira vez, chega diante de Deus e fala: Senhor, até aqui eu transgredi seu mandamento do dízimo. Eu quero fazer um propósito contigo. A partir de hoje, eu vou arcar com a responsabilidade dos meus gastos, mas de maneira nenhuma eu transgredirei o seu mandamento. Te darei o dízimo de tudo aquilo que cair na minha mão, de todo o meu trabalho, de tudo aquilo que eu ganhar. Independente do que venha acontecer. Ah, mas tem filho. Diminui o que você dava. Ajeite as coisas com a sua responsabilidade pessoal, mas não deixe de arcar para com Deus. Quer dizer então que você vai continuar transgredindo os mandamentos por conta de dívidas que você não tem controlado, que são pessoais? Não. Isso está errado. Isso está errado. Porque sua filha comer um ovo a menos, um bife a menos, sabe? Deixar de ganhar, de repente, um pacotinho de bolacha a menos. Sua mulher deixar de gastar fortunas com manicura, cabeleireira, pedicura, sabe? Para você poder cumprir com as suas obrigações. Agora você fica preocupado com essas coisas ínfimas, com essas tolices, e prefere transgredir o mandamento do Senhor? Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, para você pensar, não tem nem sentido isso. Não tem nem lógica isso. Não tem nem lógica. Entendeu? Pô. Vamos lá. Muitas pessoas ficam, né, falando: ah, mas as coisas não são assim. Ô, irmão, eu não sou bobo, né, irmão? Quero mostrar para vocês aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 31, a partir do versículo de número 4. Olha só, prestem atenção nessa leitura, hein? E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudessem dedicar à lei do Senhor, ou seja, o dízimo. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. De tudo.
E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Imagina, trouxeram tanto dízimo daquilo que eles produziam, que juntou montes. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Essas câmaras foram as chamadas casas, a casa do tesouro lá em Malaquias, que eram os lugares como se fossem depósitos para armazenar tudo aquilo que era dado em dízimo. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Jeiel e Azarias e Naate e Azael e Jerimote e Josabade e Eliel e Ismaquias e Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa do Senhor. Então, vocês viram que houve uma generosidade, uma caridade tão grande da parte do povo, que depois, em retribuição, Deus abençoou poderosamente. Houve-se então a necessidade que se fizesse o quê? A chamada casa do tesouro, que o correto é depósito, para que pudesse armazenar o que fora dado ali. Ah, mas ali foi dado, novamente vem os imbecis, ali foi dado do que eles produziam na terra. É óbvio, meu irmão, é óbvio. Mas e aqueles que não produziam, que não tinham crias, que só comerciavam, o que eles deram? O que você acha que eles deram? Eles tinham que dar o dízimo. O que eles deram? Eles compraram vaca? Ou deram o percentual daquilo que eles tinham de dinheiro em mão? De ouro, prata? O que você acha? Poxa, pelo amor de Deus, gente. Tem coisa que é tão óbvia que parece que às vezes a gente está, sabe? Me desculpem aí se eu estou sendo um pouco radical aqui, mas é que eu já estou cansado de falar sobre isso. Sabe? Estou cansado. Vamos lá, vamos entender aí um pouquinho mais a fundo a palavra de Deus. Bom, vamos finalmente, a Gênesis 14, 20. Vamos lá comigo. Vocês vão entender porque eu estou falando de Gênesis 14, 20. Vamos lá. Versículo 14, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, ou Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então Abraão pagou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. O que isso significa? Que Melquisedeque, ele já era sacerdote e recebia o dízimo
antes da lei que veio 430 anos depois de Abraão. Então, o dízimo já foi dado por Abraão e já tinha quem o recebera antes disso. Ah, mas Abraão deu voluntariamente. Jacó, todavia, ele impôs condições. Já a lei foi determinante. Vamos lá. Abraão ter dado o dízimo voluntariamente significa que não houve a necessidade que alguém lhe pedisse. Então faça o mesmo que Abraão. Ok? E ele deu o dízimo a um sacerdote, Melquisedeque. Então já existia um sacerdote do Deus Altíssimo antes da determinação que veio ali por Arão na tribo de Levi. Né? Para Arão e seus descendentes na tribo de Levi. Já começa por aí. Então faça como Abraão, sem que alguém te peça, dê o seu dízimo. Ah, mas não diz que Abraão deu depois. Como é que você vai saber que sim ou que não? Como é que ele sabia? Por que ele deu o dízimo? Então toma cuidado aí, que é mais provável que aquilo era habitual do que um momento isolado. Então tomem cuidado. Ah, mas e Jacó? Jacó impôs uma condição. Qual foi a condição? Se tu me abençoares, de tudo que eu tiver eu te darei o dízimo. Ok? Propósito pessoal. Agora eu te pergunto, faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus. Primeiro, que você já tem noção do dízimo, se você sabe o que é certo e o que é errado, conserta. E depois faça a prova. Vai de você. Ok? Vai de você. Só que Melquisedeque representa o Messias. O dízimo já era dado, porque Melquisedeque prefigurava o Messias. Sem princípio nem fim de dias. Um sacerdócio eterno, cuja lei, que veio 430 anos depois, não pôde interferir, porque já estava ali. O que foi feito com Moisés foi só colocar, meu amigo, no papel o que já acontecia. Só. Ou da onde você acha que veio os princípios do dízimo? Pensa aí. Depois você me responde. Bom, daqui nós vamos para Hebreus. Vamos lá, Hebreus, capítulo 7. Vamos ler agora? O que diz aí? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, veja bem, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, a Yeshua, permanece sacerdote para sempre. Opa! Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E agora? Será que esse texto está falando que é para não dar mais dízimo? E os que, dentre os filhos de Levi, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Ainda que tenham descendido de Abraão, que deu o dízimo, eles ainda recebiam o dízimo. Beleza? Ou seja, um sacerdócio não aniquilou o outro.
Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos, ou seja, Melquisedeque, rei de Salém, que prefigura quem? O Filho de Deus. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, ou seja, Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, o que significa que o rei de Salém, Melquisedeque, que prefigura o Filho de Deus, abençoou Abraão porque era superior a ele. E este superior, cujo sacerdócio representa o do Messias, recebeu o dízimo. O que isso significa? Que no sacerdócio do Messias, o dízimo ainda continua válido, porque ele é eterno. Antes até mesmo de Levi receber o dízimo, o sacerdócio de Melquisedeque, que prefigura o do Messias, já o recebia. Olha que interessante isso. E aqui onde? Entre os hebreus, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, ou seja, o sacerdócio eterno. Então, veja bem, hoje nós somos dizimistas no sacerdócio eterno, que é o do Messias, prefigurado ali em Melquisedeque. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Puxa vida! E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe os dízimos, pagou os dízimos. Olha que coisa! Porque ele ainda não estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, ou seja, de Abraão. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Em outras palavras, o sacerdócio dele é permanente. O sacerdócio de Melquisedeque era o quê? Perfeito. O de Levi não, porque os homens morriam. O de Melquisedeque prefigura a eternidade, que é o do Messias. Entenderam? Então, todas essas interpretações que dão sobre Hebreus capítulo 7 acerca do dízimo, elas são infundadas. E são utilizadas por homens sem entendimento ou homens com entendimento enganados, como aconteceu comigo e com outros aí também, que já viram a besteira que estavam fazendo. E eu estou aqui me retratando, corrigindo pregações onde eu fiz que não havia necessidade de se dar o dízimo e acabei trazendo problemas espirituais para todos aqueles que quiseram, se aproveitaram até do que eu estava dizendo para acharem lugar para não contribuírem, ou seja, para transgredirem os mandamentos. Então eu espero que vocês tenham entendido essa pregação, eu espero que vocês tenham entendido o que eu disse aqui, e lembrando uma coisa, né? Lembrando uma coisa, tem muita gente que vai se utilizar de alguns versículos para querer de alguma forma achar aí margem para outra interpretação, porque é assim que o espírito do falso profeta age quando ele se vê acuado, quando ele se vê sem saída para as suas visões, digamos assim. Vamos lá. Paulo diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Quem eram esses santos aqui? Ele estava falando do pessoal lá de Jerusalém, era para lá que era mandado, tá? Olha só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Vamos continuar. Como em muita prova de tribulação,
Olha só, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. E agora, qual é a sua desculpa? Porque segundo o seu poder, aquilo que podiam, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, ou seja, acima do que podiam contribuir, deram voluntariamente, não houve necessidade de ficar falando toda hora, irmãos, ofertem, dizimem, não houve necessidade de ficar fazendo isso. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. A igreja pedia para contribuir, uma igreja pobre, que superabundou com as suas ofertas, enriqueceu os irmãos ali que iam receber as ofertas para enviar. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O povo se ofertava. Né? Eu tenho dinheiro, mas eu também estou aqui, eu estou pronto para fazer qualquer coisa para ajudar aí. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Ou seja, possa ir até aí e requerer, pegar o que vocês deram, o que vocês contribuíram. Amém? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 17. O que diz aí? Aos presbíteros, né? O termo presbítero significa ancião, se refere aos pastores da igreja. Aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário, do seu ganho. Gálatas capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, o que vocês não têm feito. Como eu falei com o pastor Dalvino, né, um teólogo aí, ele fez 12 anos de teologia. Como eu falei para ele, o que é pregado, o que é ensinado para vocês aqui, nenhum doutor, um mestre em teologia tem acesso às informações que vocês têm. Eu e o pastor Dalvino conversávamos acerca de alguns líderes que têm mídia, como o conhecimento deles é ínfimo, ainda que falando hebraico e grego fluentemente, entendendo da gramática, mesmo assim eles têm a mente totalmente deturpada pela viés ideológica de sua crença, de sua religião. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então tome cuidado se você está sendo um enrolão. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, está falando da caridade espiritual. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido ou desanimado. Amém? Amados, eu acho que vocês entenderam muito bem a mensagem que eu trouxe hoje. Eu corrigi inclusive a heresia, a distorção que é pregada em cima de Hebreus capítulo 7, o que é usado aí para que os negligentes não contribuam com seus dízimos e suas ofertas. Eu acho que essa pregação ela ficou bem completa, uma pregação longa, exaustiva, que eu quero que vocês todos assistam, estudem e se tiverem dúvidas ou questionamentos, me chamem no PV e nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês têm. Beleza? Bom, vocês que querem consertar a sua vida, a sua transgressão acerca do mandamento, do dízimo, você pode contribuir com seus dízimos e ofertas no Pix 11 98679 6974, 11 98679 6974 ou no CPF 185 183 398 63. Toda a vossa doação, dízimos e ofertas será muito bem recebido. Façam isso de boa mente, tendo a responsabilidade de cumprir com suas obrigações,
Façam isso felizes da vida, porque o Senhor vos retribuirá muito mais do que vocês pensam e imaginam. Então corrijam este erro, deixem de transgredir este mandamento, que a partir daí, pelo menos, a sua vida material começa a se arrumar. Eu sei que os irmãos são obedientes em muitas coisas, mas nisso eu vejo que os irmãos padecem muito. Então, deixem de arrumar desculpas com as suas obrigações, cumpra o mandamento do Senhor e Deus vos abençoará poderosamente o trabalho das vossas mãos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Yeshua. Shalom.